Bom dia e feliz sábado a todos. Saúde. Vocês todos me conhecem, mas meu nome é Aquiles, atualmente sou obreiro do IAG. E a convite dos irmãos, viemos aqui para estudar um pouco. O tema escolhido foi a igreja e as perseguições e suas crises internas. É um fato que enfrentamos problemas hoje na igreja, aliás, sempre enfrentamos problemas, sempre. Ontem nós vimos algumas informações mais técnicas, ontem no pôr do sol, que a igreja de Deus, ela é uma, né? Nós podemos dividi-la em duas grandes fases, a igreja triunfante e a igreja militante. A igreja militante, ela está dividida em várias fases, vimos ontem, né? A igreja edênica, a igreja patriarcal antediluviana, a igreja patriarcal pós-diluviana, a igreja levítica. A igreja levítica podemos dividir no tabernáculo, no templo de Salomão, reino unido, templo de Salomão, reino dividido, o período do exílio, né? Eles ficaram sem templos, aí surgiram as sinagogas. Depois o templo de Zorobabel, naquele contexto ali intertestamentário nasceu os fariseus, os saduceus, a gente comentou um pouquinho sobre eles ontem. E depois o templo de Herodes. O templo de Herodes é o mesmo templo de Zorobabel, só foi reformado, né, pelo rei Herodes o Grande. E depois ali houve uma transição, mas continuou sendo a igreja de Deus, que foi da igreja judaica para a igreja cristã. E João Batista e Jesus que começaram aquela transição, e quem deu continuidade foram os apóstolos. Depois veio a era da igreja cristã, que são divididas em 7, né? E hoje nos encontramos no último período profético da igreja, né? Não haverá uma oitava igreja, a não ser a igreja triunfante, ok? A palavra igreja vem do grego eklésia, né? Que significa um ajuntamento de pessoas, uma convocação de pessoas, né? Pessoas reunidas. Ou seja, nós aqui, apesar de não queremos fazer uma nova denominação, mas no sentido da palavra igreja, somos uma igreja. Amém? Estamos reunidos. Eu queria ler um versículo com os irmãos em Mateus. Mateus 18. Mateus 18, versículo 20. Jesus ratifica isso que eu disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ontem nós vimos que um dos objetivos principais da igreja era qual? Era Deus habitar com o homem. Então, uma vez que esteja 2 ou 1 ou 3 reunidos, Jesus está no meio deles. Amém. Cumprindo com o propósito da igreja, que é estar no meio de nós. E qual era o objetivo que Deus quer alcançar? Qual é o objetivo que Deus quer alcançar, que vimos ontem, através da comunhão conosco? Refletir a glória, o caráter dele. O mesmo Adão, na igreja edênica, ele tinha a capacidade de desenvolvimento. Ok? Porém, nesse contexto de igreja, nós vimos que existe a igreja visível e a igreja invisível. O irmão o Marcão, ele comentou isso, né? Que existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível está espalhada por aí, né? A igreja visível que Deus levantou, cremos hoje, né? O último período profético, que está nas mãos da igreja de sétimo dia. Porém, mesmo tendo a igreja visível, a igreja de sétimo dia, existe a igreja invisível dentro da igreja visível. Porque vemos as crises, vemos as corrupções, as abominações. E essas tais não são feitas pela igreja de Deus verdadeira. Apesar de ter um povo ali dentro, né, sabemos que o trigo e o joio está. E ele tem que estar até o fim, né, diz o Espírito de Profecia. E toda essa complicação de heresias. Existe heresia na igreja? Existe apostasia na igreja? Existe, é um fato. Então, todo esse contexto gera um desconforto em muitos, né? E alguns já sofreram perseguições, temos alguns aqui que já sofreram muitas perseguições, e aqueles que sofrem as perseguições acabam olhando mal a igreja, acabam condenando.
acabam não querendo mais saber da instituição. Apesar de crermos que a Igreja de Deus é um povo independente de um nome, né, mas Deus levantou uma instituição. E ontem até comentamos de forma bem rápida um movimento que hoje tem crescido muito em todas as denominações, que são os desigrejados. Né? O que são os desigrejados? Aqueles que estão cansados de instituições, não querem saber mais de denominações cristãs. E isso tem acontecido no povo adventista. Né? Nos livros da igreja, não lembro qual foi o último censo, se eram 21 ou 22 milhões, mas existem muitos outros adventistas que não são batizados, ou que já foram batizados e foram excluídos. E não querem, têm pavor de se unirem à instituição. Eu conheço alguns amigos, um deles é até do Rio de Janeiro, ele é adventista, ele crê de profecia, ele é adventista da verdade presente, praticante, mas ele tem pavor da instituição e não quer se batizar. Ele não quer, ele tem pavor. Então, apesar de existir a igreja invisível e a despeito do nome de placa, Deus levantou uma igreja. Deus levantou sim uma instituição. Por mais que seja difícil a gente assumir que existe sim uma instituição levantada por Deus e que está vigente hoje, a despeito de seus problemas e falhas, né, ela existe. Ela existe. E desde a época de Ellen White, nós vamos estudar um pouquinho a história da igreja aqui hoje, de forma bem resumida. Né, a igreja de Deus e sua autoridade. Nós vamos ver o contexto, como que a organização surgiu, o porquê que foi necessário essa instituição, essa organização, esse CNPJ ser levantado, tá? E as suas falhas e também a ratificação da sua autoridade. Tá? E de tarde a gente vai estudar sobre as inúmeras falhas também da igreja. Enfim, desde os dias de Ellen White, os desigrejados existem. O movimento adventista, né, surgiu, podemos dizer, em 1844, com um grande desapontamento, né, que não tinha esse nome, Adventista do Sétimo Dia. O nome eles chamavam de Adventistas Guardadores do Sábado, Adventistas Sabatistas, só que os irmãos começaram a crescer, o número de irmãos. Começaram a crescer, e existia um item que mantinha a fé de todos unida, que eram os periódicos. Tiago White, John Andrews, Ray Smith, Joseph Bates, eles entregavam, né, escreviam os seus periódicos, ali contendo doutrinas da fé, e distribuía. Isso mantinha os irmãos unidos. Porém, o volume foi crescendo, e surgiu a necessidade de institucionalizar. A maioria dos adventistas sabatistas vieram de outras igrejas protestantes e no princípio não tinham a intenção de formar uma outra igreja organizada. George Storr havia declarado: nenhuma igreja pode ser organizada pela invenção humana que não se torne Babilônia no momento em que é organizada. Então esse George Storr, inclusive ele até futuramente, quando a igreja se organizou, ele saiu do movimento adventista porque ele tinha essa crença nítida na mente dele, que qualquer igreja que se organize, que crie um CNPJ, automaticamente, qual é a consequência? Se torna Babilônia. Ok? Em 1854, Tiago White iniciou uma série de artigos na Review sobre a ordem evangélica, sendo convencido da necessidade da igreja para esse tema através de suas viagens. No mesmo ano, Ellen White, com base nas visões, escrevia sobre a necessidade de organizar a igreja, institucionalizar. Né, se os irmãos depois quiserem conferir, está nesse capítulo do Primeiros Escritos, página 97 a página 104. Em 1860, o debate sobre a organização estava vivo, ou seja, Tiago White começou a ter a necessidade em 1854. E em 1860, 6 anos depois, esse debate ainda estava vivo. E esse irmão, Cottrell, escreveu que quaisquer passos legais seria uma união de Cristo com César. Tiago White, preocupado pelo fato do escritório da Review ainda estar em seu nome, sendo que dezenas de crentes no Maine e Wisconsin tivessem investido dinheiro no edifício e em seu equipamento, foi movido a refutar o argumento de Cottrell. Daí Cottrell falou: a gente não pode legalizar. Se legalizar, a gente vira Babilônia.
Só que Tiago White, que estava à frente da obra, já existia um escritório, já existia uma imprensa mecânica que eles haviam comprado, já existiam algumas igrejas que eles haviam adquirido terreno. E aquilo estava tudo em nome de quem? Em nome de Tiago White. Antes de 1860, as congregações locais, não sendo corporações legais ou pessoas jurídicas, não poderiam ter o título ou o direito de propriedade dos templos construídos pelos membros. Sendo os templos propriedade legal de pessoas físicas, a possibilidade de apostasia ou morte gerava uma situação vulnerável para a igreja. Em 29 de setembro de 1860, em uma reunião convocada por Tiago White, presidida por Joseph Bates e secretariada por Will Smith, foi discutida em Battle Creek sobre a questão da organização. Então aqui surgiu a primeira necessidade. Temos terrenos, temos escritórios, temos equipamentos, e tudo isso está no nome de irmãos. E o que vamos fazer? Se um irmão se apostata, o que vai acontecer com aquele equipamento? O que ele quiser. Se ele morre e os filhos não forem da fé, a igreja foi adquirir um terreno caro, construiu, despendeu dinheiro, tempo, mão de obra, aí o fulano morre e o seu filho não é da fé. O que acontece? Fica com o filho dele. Se ele não quiser entregar para a igreja isso, legalmente está no nome dele. Então Tiago White começou a ver essa necessidade. Falou, não tem como nós, como uma igreja crescente, emergente, manter-se a par da lei. Não tem como. Quando alguns recusaram aceitar a ideia de organização, porque não encontravam nenhuma aprovação clara nas escrituras para isso, o pastor White argumentou: ainda não fui capaz de achar no bom livro, a Bíblia, qualquer sugestão concernente a uma imprensa mecânica, a cuidar de tendas, ou como os guardadores do sábado devem administrar o seu escritório de publicações. Então a pessoa falou, eu não vejo evidência bíblica. Bom, também não vejo evidência bíblica para uma imprensa mecânica. Então os tempos mudam. Houve consenso e foi aprovada a organização legal de crentes em uma associação para ter a posse de propriedade. Aí começou, a partir de 1860, as associações. Começaram a surgir associações. Se eu não me engano, tinham 5 ou 6 de início. Embora alguns mantivessem sua posição firme de que qualquer organização constituiria a Babilônia e até cortaram suas ligações com o Adventismo, no caso daquele Storrs que a gente leu no começo, ele saiu do movimento, porque ele queria se tornar Babilônia. Cottrell, que também foi aquele outro que rejeitou, falou, não tem como fazer uma união legal, porque senão é uma união de Jesus com César. Ele aceitou graciosamente as decisões tomadas na Assembleia de Battle Creek. Interessante a posição de Cottrell, por mais que temos as nossas convicções, Ellen White, naquele livro Vidas e Ensinos, ela diz que aquele que acha que nunca vai mudar de decisão, ele está muito enganado. Então nós sempre temos que estar abertos. Qual é a cultura que diz que uma vez assim, sempre assim? Nasci assim, vou morrer assim. Cultura católica. O protestante ele sempre está crescendo, ele sempre está se desenvolvendo, ele sempre está buscando. Não vimos ali que na escola sabatina que Daniel estudou, orou e chegou em mais conhecimento. E quando ele morreu, ele não tinha todo o conhecimento. A igreja ela tem o crescimento gradual. Cada dia mais nós estamos crescendo na escala do conhecimento. Então que a atitude desse Cottrell, desse homem, sirva para nós. Em 1º de outubro de 1860, houve discussões sobre o problema do nome entre os seguintes delegados. O Tiago White, o pai do Wagner, que também se chama Wagner, Joseph Wagner, o Loughborough, esse Amadas, o Rye Smith e esse George. Eles começaram a discutir sobre o nome, uma vez que já tinham associações criadas, mas não tinha nome. Quando finalmente foi tomada a decisão de adotar o nome, qual o primeiro nome que iam colocar? A Igreja de Deus. Teve muitos defensores, embora alguns achassem que esse nome parecia presunçoso. Eu também acho. Alguns delegados favoreciam a ideia de escolher um nome que
que rápida e concisamente identificasse as principais doutrinas da igreja. Quando o nome Adventista do Sétimo Dia foi discutido, houve oposição e debate. Ellen White resolveu a questão quando declarou, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, páginas 223 e 224. O nome Adventista do Sétimo Dia exibe o verdadeiro caráter de nossa fé e será próprio para persuadir os espíritos indagadores como uma flecha de aljava do Senhor. Fere os transgressores da lei divina, induzindo ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. Então eles discutiram sobre o nome, acharam aquele nome presunçoso, chegaram no nome Adventista do Sétimo Dia e Ellen White teve uma visão confirmando. Este é o nome. Então, além das convicções de organização, que nós vamos ver uma citação, até o nome da nossa igreja foi escolhido por Deus. Até o nome. Então, não é apenas uma igreja que nasceu de uma discussão de dois pastores, uma convicção de uma pessoa. Tem até um paralelo muito semelhante com o surgimento do cristianismo, a transição entre a igreja judaica e a igreja cristã. A igreja judaica ela nasceu de um desapontamento. Qual era a cultura religiosa, contemporânea dos discípulos? Que o Messias iria vir, mas ele iria vir para quê? Para salvar o povo de quê? Para salvar o povo dos romanos. Então eles imaginavam ali um rei. Ontem a gente até comentou sobre os herodianos, que era uma seita, uma facção política e religiosa que surgiu na época intertestamentária, que acreditava que Herodes ia ser o Messias, que da linhagem de Herodes ia vir o Messias. Então essa era a crença judaica, que Jesus iria vir, que Cristo iria vir, mas iria vir para quê? Para libertar aquele povo dos romanos, do jugo, e queria estabelecer Israel como um Estado independente e dominar o mundo. Porém, Jesus veio para quê? Mateus 1:21. Ele veio humilde, pobre, para quê? Para salvar o povo dos seus pecados. E morreu, teve uma morte super vergonhosa, morreu nu. Então, Jesus não atendeu a expectativa do povo. E assim surge o cristianismo. É a mesma coisa o adventismo. O adventismo nasceu de um movimento. E esse movimento teve a sua grande decepção. E depois daquela decepção teve visões, confirmações, e a luz foi crescendo. Foi ainda em 1862 que os irmãos da Associação do Michigan convidaram as outras associações estaduais recém-organizadas a enviar delegados para uma assembleia em 1863 para organizar uma associação geral dos adventistas do sétimo dia. Ou seja, no começo a igreja ela funcionava como uma igreja congregacional. O que é uma igreja congregacional? Cada igreja tem um poder, entendeu? Nós não, o nosso poder, pelo menos deveria, muitas vezes seguido, deveria vir de baixo para cima, as outras igrejas de cima para baixo. Primeiro vem membro, igreja, distrito, associação, união, divisão e associação geral. Todas elas estão vinculadas. A escola sabatina ela é para o mundo inteiro. As doutrinas e os projetos da igreja é para o mundo inteiro. Então nós temos um sistema representativo, onde a esfera mais baixa elege delegados, e delegados elege presidentes de associação, presidente de associação, presidente de união, e assim vai. Então o poder vem de baixo. Nem sempre funciona, mas isso é o que deveria ser. Então no sistema congregacional é diferente. Uma igreja ela tem domínio absoluto. Se eu tenho a igreja aqui nesse bairro, e o irmão Alexandre tem igreja no outro bairro, e a minha igreja é maior, consequentemente meu salário é maior, as doutrinas, se eu quiser estabelecer, fica aqui. Entendeu? Então é muito independente. Então no começo a igreja adventista funcionava assim. Eles começaram a ver os problemas, e eles discutiram a organização de uma assembleia geral, de uma cabeça, um cérebro, que coordenasse as outras associações. Reuniram-se de 20 a 23 de maio de 1863 em Michigan, delegados de 6 associações estaduais para adotar uma constituição e eleger oficiais para a associação geral. A comissão de nomeação convidou Tiago White a tornar-se o primeiro presidente da associação geral. Porém ele, Tiago White era um homem muito prudente, ele recusou, temendo que
por tão longo tempo defender a necessidade de organização, agora seria acusado de promovê-la para adquirir poder. John Byton foi eleito como o primeiro presidente, servindo 2 anos, enquanto Ray Smith foi secretário e Walker foi secretário, né, da Associação de Iowa. O primeiro tesoureiro, esse Walker aqui. Então ali nasce a Igreja Adventista do Sétimo Dia como conhecemos hoje. Em 1863 nasce a nossa organização. Deixa eu voltar aqui para o começo, tinha umas situações que eu queria ler. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas a toda superior em suas facilidades para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Depois, mais tarde, a gente vai comentar um pouco sobre o nosso objetivo como povo. Então, Deus ele tem um povo, e indubitavelmente nós temos muita luz. A cristandade, as pessoas falam, os Adventistas do Sétimo Dia são seita. O que é seita? No dicionário, se a gente for ler o que é seita, seita é um corpo organizado, um corpo de membros que tem um pensamento não convencional. Jesus foi chamado de seita? Jesus foi chamado de seita, porque ele apresentava um evangelho muito diferente do evangelho convencional da época. Então ele foi categorizado por seita. Isso foi errado? Não. Ainda bem que chamaram ele de seita, porque ele estava fazendo a diferença. Os discípulos também, Atos 24:14. Então, inclusive, depois quem colocou o nome de cristão não foi nem o próprio cristão, quem nomeou a seita cristã em Atos. Porque diz lá que os romanos, eles viam e ouviam o que eles faziam e remetiam à mente aquele Jesus Cristo que havia vivido na terra e se parecia com ele, então começaram a chamar ele de cristãos. Então ainda bem que Jesus foi chamado de seita, porque diferia, tinha diferença. E para isso somos chamados ao mundo, para fazer a diferença. Amém? Então Deus tem um povo distinto. Então, meu irmão, eu não ligo que me chamem de seita. Porque se colocarmos a Igreja Adventista do Sétimo Dia ao lado das igrejas protestantes evangélicas, nós somos diferentes. As igrejas evangélicas protestantes têm o jargão, das solas escrituras, que é somente a Bíblia. Nós temos a Bíblia de profecia. Nós temos mais de 100 mil páginas escritas que cremos que é inspirado. Amém. E não cremos, como muitos teólogos hoje têm dito, que a luz maior é a Bíblia e a luz menor é o Espírito de profecia. O que nós cremos? Como o Alexandre até falou na escola sabatina, a luz maior é Jesus. A luz menor são os profetas. Como o sol é a luz maior e a lua é a luz menor. Então a luz menor irradia, a luz maior ilumina a lua. Então isso que Jesus faz, ilumina os profetas falam inspirado através dele, do seu espírito, para remeter à luz maior. Então quando diz que a luz menor remete à luz maior, nada mais. Os profetas, seja ele Isaías, seja ele Jeremias, seja ele Ellen White, eles vão remeter para onde? Para Jesus. Então temos essa diferença, temos uma cristologia diferente, temos a doutrina do santuário, que é a base do nosso movimento. Não é o sábado, não é não tomar café, não é a reforma do dia, é o santuário. Em todo o santuário converge, nossas doutrinas todas convergem no santuário. Então nós somos diferentes como povo. E, como essa própria citação diz, é uma igreja superior porque nós temos muitas facilidades para ensinar a verdade. Nós conhecemos o grande conflito. As outras igrejas, elas existem, os membros, eles vão para a igreja com o objetivo, ser salvo, ir para o céu. Mais ou menos uma barganha, nós não cremos nisso. Ou pelo menos não deveríamos crer. O objetivo principal do grande conflito é vindicar a lei de Deus. O grande conflito é mais antigo do que o homem. Quando o homem caiu, Satanás já tinha feito a rebelião? Já. Então o grande conflito ele é mais antigo do que o homem. A salvação do homem é só uma consequência. Mas o grande conflito está baseado na vindicação da lei de Deus e do seu caráter. Digo-vos, meus irmãos, que o Senhor tem um corpo organizado, por cujo intermédio ele irá operar. As referências estão aqui, tá? Não vou mencionar não, vocês vão ler em cima.
O corpo organizado, por cujo intermédio ele irá operar, né? Ou seja, um corpo organizado, uma instituição. Poderá haver mais de uma vintena de Judas entre eles. Poderá haver um Pedro impetuoso em circunstâncias aflitas, negue o seu Senhor. Poderá haver pessoas representadas por João, a quem Jesus amava. Talvez ele tenha, porém, um zelo que destruiria a vida dos homens, mandando descer fogo do céu sobre eles para punir um insulto a Cristo, a verdade. Mas o grande mestre procura dar lições instrutivas para corrigir esses males existentes. Ele está fazendo hoje a mesma coisa com sua igreja organizada. Está indicando os seus perigos, está lhes apresentando a mensagem laodiceana. Ontem nós comentamos, a gente vai até comentar mais sobre isso, comentando as 7 fases da igreja cristã, né, foi feita a pergunta: qual é a única igreja das 7 que não tem nenhuma repreensão, que só tem elogio? Filadélfia. Igreja de Filadélfia. E contrapartida, qual é a única igreja que não tem nenhum elogio? Laodiceia. Então, laodiceanos somos, né? E como estudamos na escola sabatina, façamos igual Daniel, estamos no meio de Laodiceia. Não tem uma igreja, não tem Deus uma igreja viva, ele tem uma igreja. Será que poderia fechar essa porta? Fica muito calor. Está muito claro, eu não consigo ler. Para fechar tem que arrastar o... Ah, não, então deixa. Se eu for errando, vocês vão me corrigindo, que o reflexo lá de fora bate. Quer ficar pra cá, mano? Não precisa não. Fica aqui que eu vou lá. Vamos ver se melhora. Dá uma apaga-luz aí. Pode ser também. Aqui não. Onde é que apaga a luz aqui, gente? Não é batendo em pau não. Isso. Melhorou. Tá. Não tem Deus uma igreja viva, ele tem uma igreja. Mas esta é a igreja militante e não a igreja triunfante. Entristecemos-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo. Embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja desses últimos dias há de ser a luz do mundo, poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida e advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Os adventistas do 7º dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, com a grande talhadeira da verdade. Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si, tornando-os representantes seus, e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra de salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, a mais solenes e terríveis advertências de que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo. Qual povo? Adventistas do 7º dia, a fim de serem transmitidas ao mundo. Amém? Amém. Vamos lá agora onde eu parei. Tá, já li. O nome, já li a comissão de nomeação, John Byton, ok. Vantagens da institucionalização, né? A preservação da verdade. Como eu disse, o sistema congregacional ele é suscetível para quedas, para desvio. Uma associação vai crer diferente da outra, né? Uma igreja prega uma coisa diferente. Até a questão da recomendação, né, de carta, por mais que às vezes isso é usado de uma forma errada, né? De vez de ser usado hoje muitas vezes para banir os hereges, bane a verdade. Né? Mas a carta de recomendação é um preceito até bíblico. Paulo lá em 2 Coríntios 3, ele mostra, né, que já existia a carta de recomendação. Né? Então, preservação da verdade. A única coisa que unia, como eu falei no começo, eram os periódicos. Agora não, existem associações, existem ministros, né, ordenados. O sustento dos ministros, John Loughborough e John Andrews foram um dos ministros na época, antes da igreja ser organizada, que eles tiveram que sair do trabalho de Deus porque não conseguiam manter suas famílias. Porque não tinha como se manter, não tinha aposentadoria, não tinha nada. Então eles tinham que trabalhar meio período na obra e meio período fora. E muitas vezes não conseguiam recursos para sustentar. Então isso deu um sustento, deu uma ajuda. Né? Facilitar o crescimento e a expansão da mensagem através de planos, reuniões das associações.
e a posse legal de propriedade, seja edifícios, igrejas, escritórios e publicação. Ok? Aumentando o nosso número, tornou-se evidente que sem alguma forma de organização haveria grande confusão e a obra não seria levada avante com êxito. A organização era indispensável para promover a manutenção do ministério, para levar a obra a novos campos, para proteger os membros indignos, tanto as igrejas como os ministros, para a conservação das propriedades da igreja, para a publicação da verdade pela imprensa e para muitos outros fins. Seu Espírito nos iluminou, mostrando-nos de que deveria haver ordem e perfeita disciplina na igreja. E era essencial a organização. Ou seja, a organização para a infelicidade dos desigrejados foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Né? Deus pediu, revelou, inspirou os pioneiros a organizar a igreja. Métodos e ordens manifestam-se em todas as obras de Deus, em todo o universo. A ordem é a lei do céu. E deveria ser a lei do povo de Deus sobre a terra. Né? A ordem deveria ser a lei do povo de Deus na terra. Confusão e crise. A igreja, desde os tempos de Ellen White, tem passado por muitas crises. Quem já ouviu falar em Ken Wright, que foi um evangélico, na verdade ele foi um adventista, inclusive um pastor muito proeminente no adventismo, trabalhou na Associação Geral, e o que aconteceu? Ele se desviou e começou a pregar contra o adventismo. E ele até escreveu um livro contra o adventismo, que hoje existe até no Brasil esse livro. É até um dos livros que muitos críticos do adventismo usam. Né? E ele foi contemporâneo de Ellen White, ele fala ele difama Ellen White, ele é bem baixo mesmo. Tivemos a crise com o pastor Ken Wright, tivemos Indiana, tivemos várias crises dentro da igreja. E com essas crises, Ellen White, sem profecia, o povo se corrompe, não é? Com essas crises, Ellen White foi inspirada e teve que escrever para o povo, repreendendo o povo severamente. E muitas pessoas começaram a pegar esses escritos de Ellen White, e olhar, nossa, olha como a igreja está, olha como as coisas estão procedendo. O que fizeram? Começaram a condenar a igreja. Então, desde a época de Ellen White, esse proceder já existe. Ontem nós falamos de dois extremos. O extremo que vai jogar a igreja no inferno. E o outro extremo que é a igreja maravilhosa, linda, cheirosa. Então, nós temos que ter o equilíbrio. Ok? A igreja de Deus mas ela não está tão cheirosa assim. Entendeu? Mas continua sendo a igreja de Deus. Ok? Quando se levanta alguém de nosso meio ou fora de nós, tendo a preocupação, vocês estão vendo as referências, não estou falando as referências não. Tudo é Ellen White aí, Igreja Remanescente para 38. Quando se levanta alguém de nosso meio ou fora de nós, tendo a preocupação de proclamar uma mensagem que declare que o povo de Deus pertence ao número dos de Babilônia, hoje tem, muita gente que chama a igreja de Babilônia, e que pretenda que o alto clamor é um chamado para sair dela, inclusive muita gente, eu tenho um amigo, ele é bem chegado a nós, muito apoiador do IAG, inclusive, no IAG, eu estudei no IEST, o IAG e o IEST do Ministério Santo próprio, ele é igual a curva do rio, vai parando tudo que é sedimento, vai parando. Então a pessoa que está desiludida, a pessoa que quer conhecer a verdade vai, a pessoa que é curiosa vai, a pessoa que quer ir só para espionar vai, a pessoa que está desgostosa com a igreja vai. Então tem de tudo. Muitas vezes, aquelas pessoas que apoiam o IAG, ou apoiam outros ministérios, ou até apoiam a igreja, não refletem bem a organização. Ok? Então essa pessoa é muito apoiadora do IAG e tal, é muito chegado a nós, e ele insiste em dizer que a igreja é Babilônia. Ele insiste, não, existe apostasia dentro da igreja, Deus não atua no meio da apostasia. E que pretenda que o alto clamor é um chamado, sai dela povo meu, inclusive ele fala isso, podereis saber que esse tal não é portador da mensagem da verdade. Não o recebais, nem para receber. Não lhe desejeis bom êxito, pois Deus não falou por ele, nem lhe confiou uma mensagem. Nem lhe confiou uma mensagem, mas ele correu antes de ser enviado. Os que têm proclamado ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia Babilônia têm feito uso, acho que eu pulei
Não, é isso mesmo. Os que têm proclamado ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia Babilônia, ou seja, ela tá mencionando a organização. Ela falou, povo, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Né, tem feito uso de quê? Com que base as pessoas têm usado, com que base as pessoas têm acusado a igreja? Com os próprios testemunhos, para dar à sua atitude um aparente apoio. Mas por que é que não apresentaram aquilo que por tantos anos tem sido a preocupação de minha mensagem? Unidade da igreja. Por que não citaram as palavras do anjo, univos, univos, univos? Por que não repetiram a advertência, nem declararam o princípio de que na união há força, na divisão há fraqueza? São mensagens como as que esses homens têm proclamado, que dividem a igreja e trazem sobre nós opróbrio perante os inimigos da verdade, e nessas mensagens revela claramente a astuta atuação do grande enganador, que quer impedir a igreja de alcançar a perfeição na unidade. Aqui nós temos os dois extremos, né? Um que chama a igreja de Babilônia, né? E o outro, esse texto é muito usado também, né? Os pastores, líderes, univos, 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 não dividir. O povo, agora em que contexto esses testemunhos aqui estavam sendo escritos, né? Existem várias citações que o pessoal usa dizendo que a igreja é Babilônia. Várias. Né? Agora, em que contexto é que essas pessoas escreveram? E qual eram as citações que eles apoiavam, que eles se apoiavam para dizer que a igreja era Babilônia? Olha essa citação. Ó. O povo perdeu a confiança naqueles que administram a obra. Contudo, ouvimos que a voz da associação é a voz de Deus? Não, peraí, li errado. O povo perdeu a confiança naqueles que administram a obra. Contudo, ouvimos que a voz da associação é a voz de Deus. Cada vez que ouço isso, penso que é quase o quê? Uma blasfêmia. A voz da associação geral deve ser a voz de Deus, mas não é. Por quê? Porque alguns ligados a ela não são homens de fé e oração. Não possuem princípios elevados. Não buscam a Deus de todo o coração. Ou seja, é uma bela citação, né? Para eu chegar e falar, ó, Deus não fala mais através da igreja. Porque o que é a voz da igreja? O que é a igreja adventista hoje? É a associação geral. Né? A divisão e as uniões só são braços da associação geral. Né? Então, ao pegar, depois quem quiser o PowerPoint eu vou passar para o Alexandre, ele pode pegar o PowerPoint, tá? Com as citações. Ok? Então, ao pegar essa citação e ver que a associação geral, se eu disser que a voz de Deus é uma blasfêmia, isso é muito forte. Olha essas outras citações, ó, em eventos finais. A voz de Battle Creek, que tem sido considerada como autoridade para determinar de que maneira deve ser efetuada a obra, não é mais a voz de Deus. Ou seja, Deus não está falando mais através da igreja. Quantos já ouviram essas citações? Quantos já viram pessoas usarem? Inclusive, ontem eu mencionei que eu vim de um grupo um pouco talibã. E a gente usava muito essa citação. Principalmente está no livro, aquele livro A Igreja Emergente, tem citações muito agudas que ele mais direciona à igreja. E essa é uma delas. Faz alguns anos que eu considerava a Associação Geral como a voz de Deus. Ou seja, já há algum tempo que já ela em vida, ela já descria da Associação Geral. Isso, desses homens se concentrarem num lugar sagrado, que é a Associação Geral, para serem como a voz de Deus para o povo, conforme antes acreditávamos ser a Associação Geral, é algo que já passou. É algo que já passou. Agora, em que contexto ela escreveu isso? Vocês conhecem a história da igreja? Vocês conhecem o contexto em que ela escreveu essas citações? Na época de 1880, né, na década de 80 do século XIX, teve a grande conferência geral, a Assembleia Geral de 1888, de Minneapolis. Né, e lá foram decididas algumas coisas muito importantes para a igreja. Somente concernente à profecia, né, a questão das tribos bárbaras, né, que o Ray Smith ele era o maior teólogo no quesito escatologia. E veio Ed Jones e desmentiu ele. E provou pela Associação Geral, na Associação Geral, na Assembleia da Associação Geral,
que ele estava certo e que o Uriah Smith estava errado. E além disso, teve a questão de Gálatas, que a igreja era bem legalista mesmo. Você vê algumas citações de pioneiros da época, somente o Uriah Smith e George Butler, que era presidente da Associação Geral na época, eles eram bem legalistas mesmo no quesito lei. Eles viam Gálatas como sendo apenas a lei cerimonial e não a lei moral. Somente a questão do aio. A lei serve como aio para Cristo. Então eles olhavam aquilo e veio o Wagner, Eric Wagner. E o que ele mostrou? Que aquilo também se aplicava à lei dos 10 mandamentos, à lei moral. E aquilo causou uma confusão. E eles desenvolveram também, sintetizaram, a Ellen White já tinha escrito, mas ela mesmo diz que os dois, Ed Jones e o Wagner, eles conseguiram sintetizar a mensagem de 1888, a mensagem de justiça pela fé, e Ellen White e o Wagner e Ed Jones começaram a perambular pelos Estados Unidos, Canadá, fazendo conferências sobre a mensagem de justiça pela fé, que é a mensagem central. Inclusive ela diz que é a mensagem do terceiro anjo, que inclui vitória sobre o pecado, vindicação da lei de Deus, enfim. Então ela começou a pregar para todos os Estados Unidos. Isso começou a incomodar a igreja. Isso começou a incomodar a igreja. E a igreja começou a ver Ellen White, a própria profeta, com maus olhos. E o que aconteceu com ela? Exilaram ela. Mandou ela para a Austrália e mandou o Wagner lá para o outro lado do oceano. A Associação Geral estava de um lado e o Wagner foi mandado lá para o Pacífico. O Wagner e Ed Jones. Então isso que a igreja fez na época. E o que a Ellen White fez? Começou a escrever de lá da Austrália. Começou a escrever muito afincamente contra a igreja, contra os líderes, falando que isso não é certo. Ela até escreveu uma carta aqui a esse Walson. Ela ficou de 1891 até 1900 ou 1901. 1891 a 1901, uma coisa assim. 10, 9 anos ela ficou na Austrália. E quando ela foi enviada, ela escreveu a esse homem, que ele era presidente da Associação Geral na época, em 1896. O Senhor não estava dirigindo, Deus não estava dirigindo nossa saída da América. Ele não revelou que era a sua vontade que eu deixasse Battle Creek. O Senhor não planejou isso, mas permitiu que agissem segundo vossa própria imaginação. O Senhor desejava que o filho dela, o Willie White, e sua mãe, que é ela própria, e seus obreiros permanecessem na América. Nós éramos necessários no centro da obra. E tivesse vossa percepção espiritual discernido as verdadeiras situações, nunca teríeis consentido com as medidas tomadas. Mas o Senhor leu os corações de todos. Havia tanta disposição para que partíssemos, ou seja, o povo da Associação Geral queria tanto que ela fosse embora, tanto, partíssimos, que o Senhor permitiu que esse evento tivesse lugar. Ou seja, mesmo a igreja sendo de Deus, já tem algumas deixas aqui para nós, algumas insinuações. Mesmo a igreja sendo de Deus, Deus às vezes permite a igreja andar por maus caminhos, e o que Paulo diz, o homem não escarnece de Deus, o que ele plantar ele vai colher. Então, Israel era a igreja de Deus? Quantos juízes ele passou? Porque Deus quis dar juízo? Não. Como o irmão Marcão falou, quem dá o próprio veredito, a própria sentença para a pessoa? Ele próprio, não é Deus. Deus põe um critério. Você, para andar em segurança, tem que andar aqui. Se você desviar disso, não é comigo, é contigo. Então, mesma coisa o que aconteceu. Tinha tanta disposição para que Ellen White, seu filho, Ed Jones, saíssem do caminho, que o Senhor permitiu que eles tivessem feito. Aqueles que estavam cansados com os testemunhos dados foram deixados sem as pessoas que os transmitiam, ou seja, a própria Ellen White. Eles estavam cansados dos testemunhos e eles baniram Ellen White. Nossa separação de Battle Creek foi para deixar os homens cumprirem sua própria vontade e maneira, que julgavam superior à maneira do Senhor. Pois é. É a mesma carta. O resultado está perante vós. Tivessem permanecido do lado certo, tal decisão não teria sido tomada neste tempo. O Senhor teria trabalhado pela Austrália por outros meios. E uma forte influência teria sido mantida em Battle Creek, o grande coração da obra, que na época era a Associação Geral.
uma carta que Ellen White enviou ao seu filho, né, no que diz respeito à sua mudança para a Austrália. Ellen White, em 1891, ela esclarece que não tinha recebido clara luz, nenhuma clara luz, né, de ir, né, mas ela seguiu o que? A voz da Associação Geral. Em 1896, ela escreveu para o seu filho também de novo: não tive nenhum raio de luz de que ele, o Senhor, tenha me enviado a este país, a Austrália. Eu vim em submissão à voz da Associação Geral, a qual eu sempre tenho mantido sob autoridade. Então ela falou, ó, não é o certo, né, mas não fugindo dos princípios. Depois, mais tarde a gente vai estudar sobre princípio e regra, ok? Princípio e regra. Então, não fugindo do princípio, vai, faz. Né? Inclusive na Austrália, não era para ela ter ido, mas ela foi e foi uma bênção. Né? Deus reverteu o quadro. Né? Eles estabeleceram, ela e o pastor, esqueci o nome dele. Eles estabeleceram muito bem estabelecida a obra. Inclusive, quem conhece Colin Standish? Colin Standish foi um fruto, né, a família de Colin Standish, do trabalho de Ellen White na Austrália. A avó de Colin Standish foi evangelizada por Ellen White. A avó de Colin Standish. Então foi assim que Colin Standish, né, que é o maior escritor do Adventismo, ele escreveu mais livros até do que Ellen White. Ellen White escreveu mais cartas, artigos, ela tem livros também. Mas livros propriamente ditos, o maior escritor adventista é Colin Standish, seu irmão Russell Standish. Então Deus, ela se manteve sob a autoridade da Associação Geral e Deus fez com que essa maldição, que foi uma maldição, porque ela mesma disse que eles estavam cansados dos testemunhos e que ela precisava estar ali no centro da obra, Deus converteu em bênção. Essas severas críticas à Associação Geral, nas quais ela nega que seja a voz de Deus, estão relacionadas ao modelo administrativo que perdurou na denominação até a reforma de 1901 e 1903. Vocês conhecem a história da reorganização da igreja? Como que a igreja era? Nós vimos até aqui. Primeiro foram feitas as associações estaduais, depois foi feita a Associação Geral. Só que a obra foi expandindo. A obra foi para a América do Sul, a obra foi para a África, a obra foi para a Austrália, para a Europa. Só que quem era o único órgão que cuidava de todas as outras associações espalhadas? A Associação Geral. Entendeu? Então era só a Associação Geral que dominava tudo. Ela tinha um poder centralizado na mão. Hoje não temos. Hoje nós temos divisões. Se a gente quer fazer alguma coisa aqui, a gente não vai nem na divisão, a gente vai na associação. Se a associação não resolveu, vai na união. Só vai na Associação Geral em último caso, que é o órgão máximo. Então hoje o poder está descentralizado, mas na época não estava. E na época aqui, muitos males aconteceram na igreja. Além dela ter sido exilada porque o povo não tinha aceitado a mensagem de justiça pela fé, a igreja começou a concentrar poder demais na mão. Aí ela escreve algumas citações da Austrália. Em 1896 ela estava na Austrália ainda. Apesar das responsabilidades em demasia sobre uns poucos homens, ou seja, só na Associação Geral. E alguns não fazem de Deus o seu conselheiro. Que sabem esses homens das necessidades da obra em campos estrangeiros? Ou seja, se eu estou aqui no Brasil, como é que eu vou dar uma... Nós temos... O IAG está no Chile, está aqui no Brasil e está em Angola. Eu sou responsável pelo IAG Angola. Só que eles não me consultam, né, porque eles têm a administração deles lá. Eles me consultam em último caso. Entende? Então por quê? Aí eu até falo muito com o rapaz, que é o Domingos, ele que é o líder do IAG Angola. Falo para ele, tem decisões que eu não posso tomar por vocês. Porque quem conhece a necessidade do campo de Angola é você, eu não sou angolano. Eu nunca nem fui em Angola. Como é que eu vou saber a necessidade do campo? Então é isso que a Ellen White começa a indagar. Né? Que sabe esses homens da necessidade da obra em campos estrangeiros? Como é que eles vão tomar decisões? Eu aqui, sendo brasileiro, vou tomar uma decisão lá na Mongólia? Não tem, é incompatível. De que modo poderão saber como discernir as perguntas que lhes vêm pedindo informação? Seria necessário 3 meses para os que estão em campos estrangeiros receberem a resposta de suas perguntas, mesmo que não houvesse demora em escrever. Por quê? Porque não tinha telefone. Era tudo por navio. Então, se a Austrália, do outro lado do mundo,
Avião, para você viajar de avião daqui para a Austrália, são quase 24 horas de avião. É um dia de avião, o avião vai a 1000 e tantos por hora. Imagine a navio, 3 meses. Então, eu estou com uma necessidade, eu vou dizer para a Associação Geral, só daqui 3 meses que eu recebo a resposta. Então, a organização da igreja estava defasada. Precisava atualizar, precisava expandir, descentralizar o poder. Pois bem, desejo dizer que Deus não pôs algum régio poder em nossas fileiras para controlar este ou aquele ramo da obra. O trabalho tem sido muito restringido pelos esforços para controlá-lo em todo o sentido. Precisa haver uma renovação, uma reorganização. Tem de ser introduzido um poder e vigor nas comissões que são necessárias. Seus posicionamentos agudos tinham como propósito encorajar importantes mudanças estruturais na igreja. Essas avaliações negativas a respeito da Associação Geral não foram ratificadas até a Assembleia Geral de 1991 e 1993. A centralização de autoridade e poder real, combinada com a má gestão financeira e a ausência da espiritualidade na vida de alguns líderes, foram algumas das razões para ela escrever essas declarações tão afiadas, como a Associação Geral não é a voz de Deus. Foi neste contexto, falando, vocês não podem tomar decisão por um público lá fora. Deus não está operando através disso. Então, até essas datas, ela continuou enviando muitas mensagens agudas para a Associação Geral. Durante a Assembleia da Associação Geral, o Senhor atuou poderosamente por seu povo. Toda vez que penso nessa reunião, uma agradável solenidade se apodera de mim, transmitindo-me à alma um fulgor de gratidão. Vimos os majestosos passos do Senhor, nosso Redentor. Louvamos o seu santo nome, pois ele trouxe livramento para o seu povo. Em 1901, teve a Assembleia da Associação Geral. Se eu não me engano, a partir de 1889, a igreja passou a se reunir de 2 em 2 anos. Hoje é de 5 em 5 anos. Antes de 1889 era de 1 em 1 ano. Em 1991 eles se reuniram e A.T. Jones também foi um fervoroso pregador em prol da reorganização da igreja. E eles reorganizaram a igreja fazendo assim as uniões, descentralizando o poder. Ainda não existia as divisões porque na época não tinha necessidade. Se eu não me engano, as divisões foram em 1917, foi antes de 1920, as divisões surgiram. Os que vivem em países distantes não farão o que o bom senso lhe diz que é correto, sem primeiro pedirem permissão a Battle Creek. Antes de prosseguirem, eles aguardam um sim ou não desse lugar. Por isso que tinha que dividir. A divisão da Associação Geral em uniões foi uma solução de Deus. No trabalho do Senhor desses últimos dias, não devem existir centros semelhantes a Jerusalém, nenhum poder absoluto. Jerusalém funcionava como uma teocracia. Onde era todo o poder ali? Era no templo. Estava na mão ali do sumo sacerdote. Inclusive ele portava ali Urim e Tumim. O que era Urim e Tumim? Era o que dava a resposta. Se do lado direito acendesse a pedra, aí era um sim, do lado esquerdo um não. Então todo o poder estava centralizado ali. Mas isso não cabe a nós hoje. Precisou de uma revitalização. Então, meus irmãos, todas essas citações em que Ellen White diz que a voz de Deus não é mais a voz da igreja, que a voz da igreja não é a voz de Deus, que Deus não atua através da igreja, que faz anos que a igreja perdeu o poder de Deus em sua voz, em sua palavra, em suas decisões, cabia a este contexto. Tá? Depois de 1901 e 1993, Ellen White ela retificou essas citações. Então não cabe eu pegar essas citações e falar, Deus não fala mais através da igreja. Não cabe. Porque foi para um contexto muito específico. Porém, nós vamos ver até onde vai a autoridade também da igreja. Inclusive, quando a gente leu aqui atrás que, além da centralização de poder,
tinha direção mal feita aí com os recursos, também no contexto do Estrela da Manhã. Lembram? Alguns estavam, a gente chegou a estudar, acho que foi em dezembro, né? Alguns dos que estavam lá estão aqui, sobre a obra de sustento próprio. Que Deus levantou a obra de sustento próprio, que eles eram dignos de recursos e tal, e o filho de Ellen White levantou um dos ministérios. E foi nesse contexto, né, no próprio Estados Unidos havia campos negligenciados, quem dirá na Austrália, né, e os recursos não estavam sendo encaminhados para lá. Então ela também faz críticas severas nessa época sobre a centralização de poder e a má administração de recursos. Tá, por vezes, quando um pequeno grupo de homens, aos quais se acha confiada a direção geral da obra, tem procurado, em nome da associação geral, exercer planos imprudentes e restringir a obra de Deus, tenho dito que eu não poderia por mais tempo considerar a voz da associação geral representada por esses poucos homens como a voz de Deus. Então aqui ela esclarece aquele contexto. Aqui já é em 1909. Ela tinha escrito aquilo lá em 1896. Então ela fala, quando a direção da igreja estava na mão de poucos homens, não tem como Deus agir. Não tem como Deus agir. Mas, porém, no entanto, isto não equivale a dizer que as decisões de uma associação geral, composta de uma assembleia de homens representativos e devidamente designados, de todas as partes do campo, seja da Austrália, da África, não deva ser respeitada. Ou seja, numa hora ela falou que a associação geral não era mais voz de Deus, agora ela diz, quando está devidamente composta, e nos moldes ali da nova organização, não quer dizer que não deve ser respeitada. Deus ordenou que os representantes de sua igreja de todas as partes da terra, quando reunidos numa associação geral, devam ter autoridade. O erro que alguns estão em perigo de cometer é dar a opinião ao juízo de um homem ou de um pequeno grupo de homens, a plena medida da autoridade e influência que Deus revestiu a sua igreja, no juízo e voz da associação geral reunida para fazer planos para a prosperidade e o avançamento de sua obra. Ou seja, Deus não pode atuar na mão de poucos. Deus não pode atuar quando a associação geral estava na mão de poucos homens. Deus investiu a sua igreja de especial autoridade e poder, por cuja desconsideração e desprezo ninguém pode justificar, pois aquele que assim procede despreza a voz de Deus. Sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou desfacelada em átomos independentes. Não há nisto a mínima coerência. Não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Essa aqui é a última citação. Então ela retifica aquela situação. E ela diz, a igreja de Deus, ela ainda mantém a sua autoridade. Existe um erro, em eu olhar, por exemplo, a minha igreja. Na igreja, como já mencionamos, tem abominações, tem apostasia, tem heresias. E eu olhar a minha igreja, o meu pastor, e julgar a igreja no todo. Qual é a cabeça da igreja? É a associação geral. Um pastor, por mais que ele seja funcionário da organização, não quer dizer que ele vai representar bem a organização. Como foi falado aqui na escola sabatina, até mencionaram o irmão Leandro Dallas. Ele diz o seguinte, que a igreja, ela não mudou. Quem mudou foram alguns líderes, bastante pessoas da membresia, mudaram e tendem a baixar as normas. Mas a igreja em si, o manual da igreja é o mesmo. As 28 doutrinas são as mesmas. A igreja é a mesma. Então o que tem acontecido não é que a organização tem mudado, mas sim os líderes têm mudado. Então um pastor, ele não representa a igreja. A ideologia, as doutrinas, a missão da igreja. Ele pode representar o pensamento contemporâneo da sua associação, do seu líder. Mas da igreja, da associação geral, não. Quem pode emprestar uma Bíblia White?
Quero encerrar dando um exemplo prático. Por exemplo, a Bíblia White, né, foi super rejeitada aqui no campo da divisão sul-americana, não digo nem no campo da divisão sul-americana, dentro das 8 uniões brasileiras, né, são 8 uniões aqui no Brasil. Esse livro aqui foi tido como um livro herético, uma Bíblia. Uma Bíblia normal, o que tem dentro dela? Comentário de Ellen White. É só isso. Não foi bem aceito. Michelson Borges falou mal, né, o próprio Albertine se pronunciou, nós não fomos consultados, isso não partiu de nós, né, a igreja não faria isso. Né? Será que a igreja não faria isso? Ou a liderança aqui, local, ou os líderes aqui das nossas associações e uniões não fariam isso? Eu comprei ela esse mês. Sabe o que é isso aqui? O que vocês acham que é isso aqui? Bíblia White. Publicada onde? Pela igreja nos Estados Unidos. Isso é Bíblia White. Tão fininha. Porque lá é outra. É que a outra tá em papel sulfite, né? A4. Esse aqui tá em papel seda. Esse aqui, ó, Bíblia Missione. Com inário adventista, inclusive. Tem um inário adventista. Né? Então, vocês veem que eu não posso condenar a igreja se tornou Babilônia. Porque a minha igreja não está andando nos caminhos corretos. Porque o meu pastor está pregando heresia. Eu não posso. A igreja não foi bem aceita. Eu não sei, eles são muito corajosos em dizer que a igreja nunca apoiaria isso. Eles acham que nós somos burros, nós somos... Não sei. Porque é só pesquisar. E sabe quem que vende essa Bíblia? Na verdade, essa aqui é a segunda edição. Não tem uma primeira, essa aqui é em espanhol. Tem em espanhol e inglês. A primeira foi publicada pela Pacific Press. A Pacific Press é a casa publicadora do Pacífico, lá dos Estados Unidos. E tem a Review, que é do Atlântico. Né? Tem duas grandes publicadoras lá. Então a primeira foi publicada pela Pacific Press. Né? Não é mais publicada, com o tempo sem estar publicada. Aí um ministério de sustento próprio, lá dos Estados Unidos, que se chama Oklahoma Academy, que ó, tá vendo? Comentário, essa aqui é em espanhol, Comentários de Ellen White, inário adventista. Aí aqui tem o selo do Oklahoma Academy. Dentro da igreja, dentro da capa aqui não tem. Tá aqui, mas está muito pequeno. Depois vocês, quem quiser ler depois, está aqui a Bíblia. Oklahoma Academy é apoiado pela igreja. Inclusive a igreja cedeu os direitos autorais do comentário bíblico. Você abrir em cada livro aqui, quem tem comentário bíblico aqui em casa? O comentário bíblico, antes de começar cada livro, o que tem lá? Tem um contexto histórico, tem um esboço. Então eles copiaram o comentário bíblico da Igreja do 27º Dia e colaram aqui dentro da Bíblia, com os comentários de Ellen White e com a introdução ao livro de Joel. Aí tem falando sobre o título, o autor, né, o contexto histórico, o tema e o esboço. Okay? Então, a igreja até cedeu os direitos autorais do comentário bíblico. Se você for no final aqui, cedeu os direitos autorais do inário adventista, a igreja não publicou. Então a igreja está apostatada porque não autorizou a Bíblia White. Quem será que não autorizou? Poucos homens igual Ellen White disse ali, que tem restringido a obra segundo o curso do seu cérebro e não segundo o curso do Espírito Santo. Então eu não posso categorizar toda a organização, toda a associação geral por conta de uma atitude mal representada. Mal representada. Então, é muita falta de informação. É um fato que nós temos vivido hoje no Adventismo um momento de fragmentação. O cérebro da igreja é a associação geral, só que as divisões e uniões não estão mais querendo servir a autoridade da associação geral. Por exemplo, existem duas uniões que ordenam mulheres. Aí a igreja lá vai falar, o membro lá, a igreja se apostatou porque ordena a mulher. Não, que ordena a mulher é a sua união, não é a igreja. Porque aqui não se ordena a mulher. A união luxemburguesa, ela cuida de Luxemburgo, Bélgica e França, nem ordena mais pastores, já que a Associação Geral em 2015 não ordenou mais mulheres, não vai ordenar mulheres,
Então o que eles falaram? Então já que não vou ordenar mulher, a gente também não vai ordenar homem. Então lá não tem mais homem ordenado. Lá tem pastor e pastora comissionado, que em autoridade é a mesma coisa, faz batismo, faz solenidades, prega, só que a diferença é que tem poder local e não nas 13 divisões. Né? Então nós temos vivido tempos difíceis na igreja, onde a igreja tem se fragmentado. E eu não posso categorizar a igreja num todo por conta da atitude de uma associação ou de um pastor. A própria divisão sul-americana, ela não aprovou as 8 uniões, né? A Bíblia White, a divisão sul-americana em 2010 fez um voto contra a humanidade de Cristo. A igreja se apostatou porque não crê em vitória sobre o pecado. É mentira. Isso é uma realidade nossa aqui. Tá? Eu não posso chegar na igreja e pregar o pós-lapsarianismo. Isso é uma realidade nossa aqui de dentro. Lá fora, pouco importa. O que diz as 28 doutrinas? Que Jesus veio, nascido de mulher e é Deus e homem. 100% Deus, 100% homem, só. Não especifica qual a natureza de sua humanidade. Dennis Priebe é pós-lapsariano, é pastor credenciado da igreja. Né? Stephen Bohr, né? Patrick, enfim. Temos vários pastores da igreja que são pós-lapsarianos. A igreja se aposentou porque... Não, a igreja não é unilapsariana ou pré-lapsariana. Pastores aqui ditatorialmente votaram. Eu considero até como um voto inconstitucional. Porque quem define... Isso definiram uma doutrina aqui. Quem define doutrina é a Associação Geral. Ela, devidamente composta, numa Assembleia de Associação Geral, tem um poder para acrescentar ou tirar. Agora, uma divisão à parte, criar uma doutrina e fazer com que vivamos essa situação desconfortável que vivemos aqui nas nossas uniões, na divisão sul-americana, é uma coisa local. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né, que possamos ter essa maturidade de entender que um ato isolado não categoriza um corpo inteiro. Okay? Senão eu poderia desmerecer a obra de Cristo por conta de Judas. Judas, quem foi Judas? Poderia desmerecer a obra de Jesus. Então que Deus tenha misericórdia de nós. No próximo estudo a gente vai ver agora as falhas. Né? Vimos a autoridade, vamos ver as falhas e depois questionar a autoridade. Amém? Amém.